Onde, quando e como surgiu o diabo? A principal fonte de poder das bruxas, segundo a visão da Idade Média. E aí, tudo fantástico com você? Como fazer uma série sobre bruxas sem dedicar um momento para falar dele? Ele que é a principal fonte de poder, a fonte do mal da cristandade, segundo a visão da Idade Média. E que, por isso mesmo, está intimamente relacionado às bruxas. Por isso que esse vídeo aqui eu vou falar do diabo, uma verdadeira biografia do capeta. E para começar, a gente tem que contextualizar onde que é o berço do demônio. E para isso a gente vai voltar lá muito tempo atrás, em um momento muito marcante para a história dos judeus, que foi o cativeiro na Babilônia. Quando os judeus entraram em contato com crenças relacionadas ao mundo da Mesopotâmia. Nesse contexto, os caldeus desenvolveram uma rica e complexa rede de demônios, uma demonologia com legiões divididas em 5 classes, cada um com 7 demônios, e cada classe com atributos diferentes. Algumas dessas criaturas acabaram sobrevivendo no folclore judaico-cristão, como por exemplo, para citar alguns, o Azazel, formado pelo Aziz de força e El de Deus, entidade essa a quem sacrifícios eram oferecidos. E também falar aqui um de muito marcante até hoje da cultura geral, que é o da Lilith, a primeira mulher de Adão, que eu já fiz vídeo aqui no canal Fantástico Cursos, já falei dela também lá no curso de Secando Vampiros, vou deixar o link aí em cima para você dar uma olhada nesse vídeo. Já outros nomes, principalmente ligados à figura de dragão, era Leviatã e Terron-Rabá, e estão ligados ao mito babilônico da criação do mundo, simbolizando o dragão, o caos primordial. E aí na ótica católica, gradativamente o dragão se viu associado ao demônio. Dos caldeus também veio a base que veio influenciar o judaísmo de nomes de criaturas que depois a gente pode falar que formou um cortejo demoníaco, né? Os chefes dos demônios. Como é o caso, por exemplo, de Lúcifer, o astro da manhã, o filho da luz, a estrela Vênus, associado ao rei da Caldeia. Sua primeira aparição é na Bíblia, em Isaías 14:12. E até mesmo por conta da sua posição de realeza, é daí que nasce seu lugar como chefe caído das legiões rebeldes do céu. Outros contatos dos hebreus com povos inimigos acrescentaram nomes a essa aristocracia demoníaca, como por exemplo, Beelzebu, que é de Baal-Zebu, que era o deus filisteu que se tornará o príncipe dos demônios. Outro nome é Astaroth, derivado da deusa lunar da Mesopotâmia chamada Istar. E ainda o Asmodel, divindade persa da tempestade. Foi no século II, já da nossa era, que quando se traduziu para o grego os livros sagrados do judaísmo, os ídolos e divindades pagãs da Mesopotâmia acabaram sendo traduzidos como demoníacos, ou seja, daimônia. Vamos lembrar que no contexto grego havia demônios bons e demônios ruins. O grande filósofo Sócrates, por exemplo, dizia que ele possuía um demônio que servia de conselheiro para ele. A partir daí, através de uma literatura apócrifa e outros livros sagrados, como Apocalipse de São João, que Satanás assume o lugar de príncipe das trevas. Falando aqui de Satanás, vamos lembrar que a contribuição mais importante do Antigo Testamento está no livro de Jó. E é nessa narrativa que nós vamos ver como Deus está satisfeito com Jó enquanto um servo fiel do Senhor. Ao passo que chega o Satã aqui, a tradução é o caluniador, o acusador, e diz, não, ele é fiel porque ele tem tudo, deixa privá-lo dos seus bens e de toda a sua riqueza material, que vamos ver se ele não vai praguejar o seu nome. E aí Deus dá ao Satã essa oportunidade. Mas repare que aqui, como ele é representado, ele é o Satã, ou seja, ao invés de uma entidade, de uma personalidade, nós temos aqui um título. Ele é o Satã, ou seja, ele é o acusador, ele é
o caluniador. Esse mesmo nome, por exemplo, já aparece anteriormente no livro de Samuel e também no livro de Reis. Ou seja, Satã aqui é um título e não uma personalidade. Isso foi mudar posteriormente. Então a gente está vendo aqui que no Antigo Testamento, isso é bem claro, Satã é um anjo que está a serviço de Deus. E nesse processo de transformações e evolução, quando entra no cristianismo, Satã já é o grande adversário que tem como propósito combater a religião recém-criada que é o cristianismo. Isso está bem expresso nas epístolas de Paulo e nos Atos dos Apóstolos. Foi a partir do século XIII e principalmente no século XIV, até mesmo por conta de eventos como a peste negra, que o medo do diabo se alastra, relacionando-os a guerras e epidemias. Aí também se começa a pensar em sua forma, tanto que pinturas representando o diabo não são comuns até o século XII. Nas primeiras imagens, ele é representado na condição de anjo caído, ou seja, ainda é uma representação bela, mas à medida que a conversão do cristianismo se intensificou, o diabo também foi se deformando, refletindo a sua corrupção espiritual. Se você vê representações medievais, você vai ver como Satã é representado como uma criatura geralmente alada, com dentes longos, dentes torcidos, cheio de pelos e chifres, ou seja, não tinha uma forma muito definida. Aí entra também a representação dele como 3 cabeças, uma paródia da Santíssima Trindade. E é nesse processo aí que a gente vai ver como imagens clássicas ligadas à mitologia greco-romana, de Pan e dos sátiros, assim como também de divindades celtas, como o deus Cernunnos. Ambos, no caso aqui, tanto Cernunnos quanto Pan, ligados à fecundidade, ao campo, foram fundamentais no processo de criação da figura do diabo como nós conhecemos hoje, já que essas duas divindades eram muito valorizadas pelas pessoas comuns do campo. Pan, em particular, é uma criatura metade homem, metade bode, com chifres, casco partidos, olhos oblíquos e de enorme lascívia. Montando essa figura, a iconografia da Idade Média também acrescentou asas, porque afinal de contas ele era um anjo, né? Mas não podia ser uma asa normal de anjo, já que ele é uma criatura, já que Deus está associado à luz e o diabo está associado ao noturno, então as asas do demônio são asas de morcego. Por vezes também o diabo apresentava um segundo rosto no abdômen ou no traseiro, e era lá que as bruxas beijavam para poder consumar o seu pacto com o diabólico. Essa segunda face representava o deslocamento do centro da inteligência, e o diabo sempre buscava isso, sempre assumia uma forma deformada, uma cópia mal feita do homem, que é a criatura perfeita de Deus. E quando eu falo aqui homem, é homem mesmo, o sexo masculino. Isso ajuda a entender o porquê do diabo se aproximou de outro ser enxergado pela Idade Média como uma criatura imperfeita, uma cópia mal sucedida do homem, que é a mulher. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, o porquê da mulher ter sido atraída, ter sido vista como a parceira ideal do demônio. Afinal de contas, quais mistérios esconde a mulher que a fazem ser relacionada com o demoníaco? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, então não perca, não se esqueça de deixar essa curtida, assina o canal se você não está inscrito ainda, inscrito ou inscrita, e não se esqueça de avisar para todo mundo que a série Bruxa está rolando aqui no Fantastic Cursos. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima!